Bem, boa tarde pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês, né? Estamos no meio desse turbilhão, dessa crise sanitária que nós passamos, né? Ninguém queria estar nessa situação, mas infelizmente temos que nos adaptar. Eu nunca me vi numa situação como essa, dando uma aula online, né? Vocês sabem que eu até brinco em sala de aula, sou o professor GLS, né? Giz, lousa e saliva, mas temos que nos adaptar. A situação não é boa para os senhores, nada substitui uma aula presencial, mas também não é boa para nós professores, né? Ninguém queria estar nessa situação. Então, como essa é a situação, não temos outra saída, temos que nos adaptar. E contamos com a ajuda dos senhores, da universidade, para que a vida não pare, na medida do possível. Então, sem ficar me alongando muito aqui nesse assunto, né, que vocês já estão cansados, a mídia não para de noticiar, vamos ao que interessa para nós aqui, especificamente os alunos do nono semestre. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre direito tributário e vou partir exatamente do ponto da onde nós paramos na nossa última aula. Fazendo uma breve recapitulação do que nós já falamos até aqui, nós obviamente estamos falando de direito tributário 1, né? Nós já demos o conceito, já superamos a questão do conceito do direito tributário, do tributo, do artigo 3º do CTN, né? Esmiuçamos esse conceito, falamos que a Constituição não dá o conceito de tributo e também não é esse o papel, cabe à lei fazê-lo, e nós temos lá no artigo 3º, isso já está superado. Falamos dos principais princípios constitucionais aplicáveis à matéria, né? O princípio da capacidade produtiva, o princípio da isonomia, o princípio da legalidade estrita, importantíssimo no direito tributário. E estávamos falando, na última aula, da classificação dos tributos, né? Lembrando que tributo é gênero, nós temos as espécies tributárias. Tanto que é muito comum nós ouvirmos aí os leigos comentarem que no Brasil nós temos mais de 50 impostos. Não, isso não é verdade. Nós temos 13 impostos. Os outros tributos são contribuições, são taxas. Isso já ficou bem claro nas nossas últimas aulas. Então, até aqui, se eu me recordo, nós falamos das divergências doutrinárias em relação a essa classificação dos tributos, né? A chamada classificação tripartite, que é prevista no CTN, que prevê apenas espécies, impostos, taxas e contribuições de melhoria. E hoje, já inclusive matéria enfrentada pelo próprio STF, não há dúvida que a classificação quinquipartite é a que é a melhor aceita tanto pela jurisprudência como pela doutrina. Ou seja, são espécies tributárias hoje os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as chamadas contribuições especiais ou parafiscais. Essa matéria, inclusive, já foi objeto de análise mais de uma vez pelo STF. E essa classificação tem fundamento na própria Constituição, conforme nós já vimos e vamos relembrar. Nós falamos até aqui sobre os impostos, né? Tributos vinculados, tributos não vinculados por natureza, né? Aqueles tributos em que o contribuinte faz o pagamento, mas não vê uma contraprestação direta em relação a esse pagamento, né? Normalmente esses tributos são cobrados em razão de signos de riqueza, né? Então, oferir renda, ser proprietário de um imóvel, ser proprietário de um veículo, o simples fato de ser proprietário, de oferir renda, já o faz contribuinte desses impostos, né? Dentro dessa classificação, né, a Constituição nomina quais são os impostos de cada ente federativo, lembrando que só as pessoas políticas podem tributar no nosso país. A União possui 7 impostos nominados, os municípios 3 impostos nominados e os estados também 3 impostos nominados, né? Temos os chamados impostos residuais, nós já falamos sobre eles, só podem ser criados por lei complementar. E temos os impostos extraordinários de guerra, como o próprio nome já diz, que pode ser criados em relação a situações de ameaça ou de guerra também de competência da União. Impostos residuais extraordinários, competência da União. Logo em seguida falamos sobre as taxas,
falamos que as taxas temos dois tipos de taxas, as taxas chamadas taxas de polícia, que é relacionada ao ato de fiscalização estatal, né? Sempre diante de uma atividade que exige uma fiscalização por parte do poder público, é possível a cobrança de uma taxa. Aqui sim, estamos diante de um tributo vinculado, ou seja, o Estado só vai poder cobrar diante de uma contraprestação. Temos as taxas de serviço, que são as mais comuns, né? Diante de um serviço específicos e divisíveis. Explicamos isso em sala de aula. O que são serviços específicos? São serviços individualizados que podem ser divididos. Então, as taxas de serviços só podem ser cobradas diante desses serviços. Serviços gerais, como por exemplo saúde, educação, segurança pública, obviamente são serviços coletivos, não tem como mensurar individualmente sua utilização, daí porque não pode ser cobrados por taxa, e sim são financiados pelos impostos que nós já nos referimos. Comentamos também a respeito do pedágio, qual a natureza jurídica, né? Se dissenso doutrinário, se o pedágio é uma taxa ou é um preço público, né? Então nós temos correntes para os dois lados. O STF já chegou a sustentar em mais de uma ocasião a natureza tributária do pedágio, por conta da redação do artigo 150, inciso 5 da Constituição, que eu peço que os senhores deem uma lida. Aliás, é muito importante que os senhores acompanhassem as nossas aulas, né, que serão ministradas a partir de hoje, com um caderno, com uma caneta, e Constituição e CTN próximos, porque é interessante, se puder dar uma olhada no artigo. Eventualmente eu vou fazer a leitura de um artigo aqui. Eu tenho aqui uma lousa, um quadro negro branco. Eu estou aqui hoje utilizando o escritório do meu filho para dessas aulas. Achei um espaço mais adequado, até porque tem essa lousa aqui que nos auxilia. Eventualmente eu posso até colocar alguma coisa, os pincéis autônicos que foram me apresentados aqui. Muito bem. Continuando, nós falamos também sobre as contribuições de melhoria, que eu até falei para os senhores que o tributarista geral da Taliba entende que é um dos tributos mais justos que existe, né? A contribuição de melhoria, como o nome já diz, está relacionada a uma melhoria para o contribuinte, decorrente do quê? De uma obra pública. Então, se uma obra pública vier a causar uma valorização ao imóvel, é justo que esse contribuinte, que teve uma mais-valia em seu imóvel, contribua com mais. Mas também comentamos acerca da dificuldade por parte do poder público de regulamentar esse tipo de tributo, né, dadas as características e as exigências legais. Por isso que é muito pouco utilizado, por isso que é utilizado de maneira errônea pelo poder público. E muitas vezes nos deparamos aí com cobranças de taxa de pavimentação. É óbvio que é um desvio legal e que não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico em relação à tributação. Qualquer obra pública que venha valorizar o imóvel, só podemos utilizar a espécie tributária contribuição de melhoria. Muito bem, falamos também sobre os empréstimos compulsórios, né, que são previstos na nossa Constituição. Não temos um exemplo depois da Constituição de 88. Eu tenho até medo de falar de exemplos, porque eu me lembro, há muito tempo atrás, quando eu comentava com os alunos de Direito Constitucional sobre impeachment, que nós não tínhamos exemplos, já temos dois. Falava sobre estado de defesa e estado de sítio. Estado de sítio, nós não temos exemplos. Olha, eu tenho medo, né? A atual situação que nós vivemos, pode ser que nós tenhamos um exemplo aí de decretação de estado de sítio. Esperamos que não. Mas voltando aos empréstimos compulsórios, né? Começa pela nomenclatura, né? Chamar um tributo de empréstimo, né? Já que é obrigatório. De qualquer forma, ele é previsto na nossa Constituição, é um tributo restituível, né? E tem a sua regulamentação no artigo 148, incisos 1 e 2, né? Os empréstimos compulsórios podem ser exigidos diante de calamidades ou guerra, e o chamado empréstimo de investimento, que é previsto no inciso 2 do artigo 148, tá certo? Isso aqui, pessoal, eu só estou relembrando os senhores de algo que nós já comentamos em sala de aula, que é algo que os senhores já têm anotado em seus cadernos, né? É muito importante que nesse momento os senhores não fiquem adstritos apenas a esses textos que eu tenho encaminhado, essas videoaulas que serão apenas uma noção,
os senhores vão também atrás desse material. Então, eu estou falando aqui hoje, eu vou falar sobre as contribuições especiais, vai atrás da doutrina, estuda. Eu pretendo, depois das aulas, encaminhar questionamentos acerca da matéria. E os senhores têm que fazer parte dos senhores também. E hoje isso está muito mais fácil, com acesso à internet, vocês encontram o material do jeito que vocês quiserem. Ok? Então eu estou fazendo a minha, vou encaminhar, estou fazendo as aulas sobre o assunto, vou encaminhar um texto e questionamentos. Mas os senhores façam parte dos senhores também. Ok? Muito bem, falamos sobre os impostos, falamos a classificação dos impostos, nominados, residuais, né? Hoje, então, pessoal, eu vou até pular aqui para achar os dispositivos certinho, para a gente não perder muito tempo. Eu sei que vídeo muito longo fica cansativo, eu sei que a atenção dos senhores é difícil de conquistar em sala de aula, imagine através de um vídeo, tá? Então, pessoal, vamos lá. Contribuições especiais. Previsão constitucional. As contribuições especiais, também conhecidas como contribuições parafiscais, são conhecidas como tributos com uma finalidade. E por que elas têm essa nomenclatura parafiscais? Bem, vamos ver o nome, né? Para significa ao lado, parafiscal, ao lado do fisco. Nós estamos falando aqui de hipóteses em que outras pessoas, que não as pessoas políticas, possam arrecadar para si, e inclusive utilizar desses valores, possam arrecadar tributos. Essas são as chamadas contribuições. Então veja bem, não podemos confundir. Competência tributária somente as pessoas políticas detêm, quais sejam União, Estados, Distrito Federal e municípios. Agora, a Constituição permite em alguns momentos que a capacidade tributária ativa, ou seja, a possibilidade de exigir alguns tributos, seja transferida a outras pessoas. É o caso das contribuições especiais. Um exemplo, as contribuições previdenciárias. Competência para a instituição, União Federal. Quem arrecada? INSS. Então, o INSS é o exemplo típico de uma contribuição parafiscal. É uma contribuição cuja competência é da União, porém, quem arrecada é o INSS, uma autarquia federal. Ok? Muito bem. O artigo 149, se me permite, vou fazer uma leitura rápida para os senhores, estabelece que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, vírgula, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumentos de sua atuação nas respectivas áreas, observados os artigos 146, 150, blá blá blá. A própria menção aos artigos 146 e artigo 150, que estão inseridos no sistema do tributário nacional, já deixa claro a natureza tributária dessas contribuições. Então, ao estabelecer que compete exclusivamente à União, aí já começa algo que a gente tem que analisar um pouquinho mais à frente. Embora o dispositivo fale exclusivamente, o parágrafo seguinte, primeiro, desmente essa afirmação. Ao estabelecer que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão por meio de lei contribuições para o custeio de regime próprio de previdência social. Então aqui é o seguinte, pessoal. O artigo 149 caput diz que somente a União pode instituir contribuições sociais. Porém, o parágrafo 1º permite que os Estados e os municípios, e também o Distrito Federal, desde que mantenham regime de previdência próprios, estou me referindo aos servidores, possam também instituir essas contribuições. Então a regra é contribuições, competência da União, salvo as contribuições para o financiamento do sistema de previdência dos servidores públicos. Ok, pessoal? Muito bem. Essas contribuições, elas são classificadas, né? Já explicamos aqui que é para a fiscalidade, para os senhores, né? Então, interpretando o artigo 149, e com base naquela classificação tributária que nós fizemos na aula, que está no caderno dos senhores, que é com base do acordo do STF, as contribuições especiais podem ser classificadas em 1. Contribuições sociais, que por sua vez são divididas em gerais, de seguridade social e de seguridade residuais. E as
contribuições sociais destinadas ao financiamento dos servidores públicos, nos referimos há pouco. 2. As contribuições de intervenção no domínio econômico, conhecidas como CID. 3. As contribuições das categorias profissionais, aqui em breve os senhores vão pagar. Tomara. Do que eu estou me referindo? Contribuição para a OAB. Será? Bem, vamos ver. E essa nova criação recente, que é a contribuição para os serviços de custeio de iluminação pública, que pode ser cobrada pelos municípios. Então vamos lá, eu, como disse, eu não quero fazer um vídeo muito longo, a ideia aqui é um resumo. Vamos falar das contribuições sociais gerais, que são previstas no artigo 149, primeira parte. Tá? Essas contribuições, elas não se confundem com as contribuições destinadas à Previdência Social, que são lá no artigo 195. Essas contribuições são destinadas a aquelas atividades sociais específicas, né? Então nós podemos dizer que elas são destinadas ao custeio da Seguridade Social. Então, nós podemos dar como exemplo, imaginar, hoje nós não temos nenhuma, uma contribuição destinada à moradia, à educação, ao menor abandonado, à velhice, etc. Então ela não se confunde com as contribuições lá do artigo 195, tá? Então, olha, alguns exemplos de contribuições sociais gerais que nós temos hoje é a contribuição do salário educação, que está na lei 9.766 de 98. Vejam bem, ela está fora da contribuição da Previdência, que é uma parte da Seguridade Social, tá? Então é uma contribuição social geral. Inclusive tem até uma súmula do STF sobre esse assunto, pessoal, a súmula 732, que fala do salário de educação, que eu vou até ler para os senhores, né? É constitucional a cobrança da contribuição de salário de educação, seja sob a Carta de 69, seja sob a Constituição de 88. Então, a própria Constituição recepcionou essa cobrança e ela é tida hoje como uma contribuição social geral. Outras contribuições conhecidas, pessoal, vocês já ouviram falar do Sistema S, SESC, SENAI, SEBRAE, Sistema S. Essas contribuições que são feitas pelos empregadores também se encaixam nesse conceito de contribuição social geral, tá? Elas são previstas lá no artigo 240 da Constituição, tá? Ok, pessoal? Muito bem. Peço que os senhores voltem lá na classificação que os senhores têm lá no caderno dos senhores. Logo em seguida nós temos as chamadas, sim, agora contribuições que são sempre utilizadas como exemplo de contribuições para fiscais, as contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social. Elas são previstas no artigo 195, 1, 2, 3 e 4 da Constituição, que eu peço que os senhores deem uma lida, né? A ideia dessas contribuições é o financiamento da Seguridade como um todo, que abrange assistência social, saúde e previdência social. Nós temos as contribuições específicas para a previdência, mas as contribuições para a Seguridade é algo mais amplo, pessoal. Ela serve para financiar a assistência, saúde e a previdência, tá certo? Lembrando que nessa seara, falando sobre Seguridade social, temos que sempre ter em mente o princípio da solidariedade. Cabe à sociedade como um todo contribuir. Além do governo, a sociedade como um todo tem o dever de contribuir para esse setor. Ok, pessoal? Então, eu peço para que os senhores deem uma lida, né, ao artigo 195, que vou trazer algumas observações específicas constitucionais, tributárias, em relação a essas contribuições. Nós dissemos lá, quando comentamos sobre os princípios que norteiam o sistema tributário, princípios constitucionais, que um princípio importantíssimo dentro do direito tributário é o princípio da não surpresa, o princípio da anterioridade. O que significa ele? Criado um tributo hoje, ou aumentado, só no exercício seguinte. É isso? Essa é a regra. Mas em relação às contribuições destinadas à Seguridade Social, nós temos um princípio específico, que é o previsto no 195, parágrafo 6º. Dê uma olhada. Em se tratando de contribuição destinadas ao financiamento da Seguridade, a sua criação ou o aumento de uma contribuição existente só pode ser exigida 90 dias após a sua instituição. Ou seja,
Mesmo que crie no dia 31 de dezembro, 90 dias. Criou hoje, nós estamos em março, 90 dias, e assim por diante. É sempre 90 dias. 90 dias. É não surpresa, alguns chamam isso de princípio da anterioridade mitigado, né? Porque mas acaba atendendo melhor os interesses do contribuinte, como nós já mencionamos quando falamos do princípio da anterioridade genérica lá atrás. Ok, pessoal? O que mais que nós temos aqui para falar sobre eles, né? Então, eu não vou falar sobre cada uma das contribuições, mas basicamente a Constituição, no artigo 195, já estabelece quais são as fontes materiais para o financiamento da Seguridade. São elas as contribuições dos empregadores, das empresas, entidades equiparadas, as contribuições sobre as folhas de salário, né, e demais rendimentos. Hoje o empregador paga no mínimo 20% sobre a folha de salário para o financiamento da receita, a contribuição sobre receita e faturamento, os cofins da vida, né, lucro, além de pagar sobre a receita, paga sobre o lucro dos empregadores, né. Os trabalhadores também contribuem, né, com a sua parte, né, está no inciso 2. Nós temos as contribuições sobre receita dos concursos de prognóstico, as loterias, a parte do que é arrecadado por loterias vai para a Seguridade, e essa nova também, que é sobre o importador de bens ou serviços do exterior. Tá ok, pessoal? Muito bem. Tivemos aqui algumas mudanças proporcionadas pela emenda constitucional 103, recente, do ano passado, né? O artigo 195, o inciso 1, estabelece, olhem bem, pessoal, embora nós não tenhamos ainda discutido sobre a imunidade tributária nas nossas próximas aulas, estabelece uma imunidade, pessoal, em relação às aposentadorias pelo regime geral de previdência social. Eu vou ler para os senhores dispositivos. Olha, dentre as contribuições destinadas ao financiamento, estabelece a contribuição do trabalhador, né? Então, o inciso 1 do artigo 195 fala assim: contribuição do trabalhador e dos demais segurados da Previdência, podendo ser adotadas alíquotas progressivas, isso é uma novidade também, vamos discutir um pouco mais à frente, de acordo com o valor do salário, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensões. Então, vejo que a emenda constitucional, ela trouxe uma imunidade em relação às aposentadorias, não pode cobrar contribuição previdenciária em relação às aposentadorias e pensões pelo regime geral da Previdência Social. Outra coisa é no regime próprio, que não é objeto de discussão aqui agora, tá? Muito bem, outra coisa nova trazida pela emenda constitucional 103 foi o parágrafo 9º do artigo 95, que prevê a possibilidade de adoção de alíquotas diferenciadas em relação aos empregadores. Então, dependendo da atividade exercida, ele poderá ter uma alíquota diferenciada. Imaginar um empregador que utilize de muita mão de obra, que eu acho até discutível isso, né? Porque ao invés de incentivar a utilização de mão de obra, acaba desestimulando. Mas, eventualmente, poderá ter uma alíquota maior do que aquele que usa menos a mão de obra. Porque, teoricamente, estaria utilizando mais na Previdência, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, etc. Ok? Muito bem. O artigo 149, parágrafo 2º, também estabelece imunidades das contribuições em relação às receitas derivadas das exportações. A exportação é sempre algo que tem que ser privilegiado, né, porque essa imunidade. E aqui uma observação interessante, pessoal. Olha, parágrafo 7º do artigo 195, que eu vou pedir que os senhores deem uma lida. Se vocês perceberem, o dispositivo fala de isenção das contribuições às entidades beneficentes. Porém, pessoal, onde está escrito isenção, leia-se imunidade. Sempre que for a Constituição que desonera o pagamento de um tributo, estaremos diante de uma imunidade. Quando essa desoneração vem através de lei, isenção. É uma matéria que nós veremos à frente. Então, embora, se vocês deem uma olhada lá no parágrafo 7º do 195, vocês vão ver que está escrito expressamente isenção, mas ali estamos diante de uma imunidade, tá bom? Muito bem, além dessas contribuições previdenciárias, né, nós temos também a possibilidade das chamadas contribuições da Seguridade residuais. Lembra dos impostos residuais?
que é a residual? O que sobrou. É a mesma coisa. A União poderá criar outras contribuições sociais, chamadas aqui residuais, desde que atendidos aqueles mesmos requisitos lá do artigo 150 que a gente já comentou, pessoal. 154, inciso 1. Essas novas contribuições terão que ser por lei complementar e não poderão se utilizar do mesmo fato gerador de contribuição já existente. Tá? Então, a União tem que inovar, tem que ser uma contribuição inédita, fora daquelas elencadas expressamente no artigo 195, incisos 1, 2, 3 e 4 que nós já falamos. Tá? Temos a contribuição social dos funcionários públicos, né, que os estados, os municípios podem ter um regime próprio de previdência, né, desde que atendam no mínimo o que concede o regime geral de previdência, e nessa qualidade, eles mantendo um regime próprio de previdência, poderão também arrecadar dos seus funcionários contribuições para o financiamento dessa previdência. Então o estado de São Paulo tem, o Mogi das Cruzes tem, e aqueles municípios que não possuem um regime próprio, lógico que terão que utilizar o regime geral da previdência. Ok? Que mais que nós podemos falar? Assim, agora vamos lá, as contribuições de intervenção do domínio econômico, conhecida como CID. Muito bem. Quando a gente fala de intervenção do domínio econômico, nós temos que nos reportar a ordem econômica da Constituição, né? A regra da nossa Constituição é que o Estado não intervirá na atividade econômica, exceto como fomentador, né? E exceto naquelas atividades onde há, sim, um interesse nacional, que envolvem a soberania. Então, a ideia é o Estado não intervir nas relações econômicas. Ele o fará, então, e aqui a Constituição autoriza, no artigo 174, como agente normativo e regulador. E nessa qualidade, ele poderá exigir as contribuições. É chamada CIDs, né? Elas são previstas, pessoal, e tem as suas regras, termina no artigo 149, parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 3. Dê uma olhada lá, né? Eu vou até ler para os senhores aqui. As contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico, de que trata o caput desse artigo, as regrinhas aqui que nós temos que são constitucionais. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, no caso de imunidade. Poderão ter alíquotas ad valorem, que é uma alíquota específica, tendo como base o faturamento, receita bruta, ou o valor da operação, no caso de importação. E também alíquotas específicas em relação à unidade. Nós vamos falar sobre isso quando nós vamos discutir sobre IPI, a diferença em alíquota ad valorem e em específicas, né? Exemplos de CIDs que nós temos hoje é a CID combustíveis, está previsto na Lei 10.336, que incide sobre a importação e a comercialização de petróleo, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível. A CID royalties, prevista na Lei 10.168, tem por finalidade fomentar o desenvolvimento tecnológico brasileiro mediante incentivo à pesquisa. Lembrando, como eu falei, que as contribuições elas sempre têm uma destinação, né? As CIDs, como contribuições, elas também têm essa destinação. Ok, pessoal? Então, essas são as CIDs. Eu peço que os senhores leiam os artigos constitucionais que tratam do assunto. A próxima categoria de contribuições que nós temos são as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Brinquei com os senhores, agora há pouco, que essas os senhores estão ansiosos para pagar. São no caso dos senhores, né, a contribuição destinada à OAB, né? Logo os senhores vão ter que pagar. Elas são previstas no artigo 149, parágrafo 3º, pessoal. Elas destinam-se a financiar os conselhos de fiscalização e também os sindicatos. São de competências exclusivas da União também. Já falei para os senhores, contribuições, regra, competência da União. Aqui também é o exemplo para a fiscalidade, que embora a competência para a inscrição seja da União, quem arrecada
é o próprio conselho, o conselho de engenharia, o conselho de medicina, a OAB, eles arrecadam e administram esses valores, né? Interessante aqui, não é a minha praia, né, é falar aqui sobre a contribuição sindical, né, que agora com a recente reforma trabalhista, né, deixou de ser obrigatória. Isso causou muita discussão no âmbito jurídico, objeto até já de manifestação do STF, né. A antiga contribuição sindical, conhecida erroneamente como imposto sindical, né, ela tinha caráter compulsório e correspondia ao valor de um dia de salário do trabalhador, né. Ela desapareceu com a reforma trabalhista, ali, vocês se conhecem mais do que eu, né, a Lei 13.467, né, que condiciona agora a autorização prévia e expressa do empregado. Ele tem que aderir, então, a essa contribuição e deixou de ser obrigatório, né? Muita discussão, os sindicatos foram para o pau, que iriam, lógico, sem essa obrigatoriedade, vocês sabem que de fato fica difícil a manutenção dos sindicatos. Mas essa é uma matéria que tem que ser discutida lá em direito do trabalho. Ela deu nova redação, a Lei 13.460, é o artigo 582 da CLT, né? E o STF já se pronunciou no sentido da constitucionalidade do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Aí eu peço que os senhores deem uma lida na ADIM 5794 e na ADC 55, que trataram do mesmo assunto. Tá? Teria outras coisas para falar para os senhores aqui, mas como eu disse, eu não quero alongar muito, transformar essa aula aqui em algo maçante. Na verdade, a ideia é transmitir, ter esse contato com os senhores, né, algumas noções, e os senhores complementarem através dos textos que eu vou encaminhar, através dos questionamentos. Então essa foi uma aula voltada às chamadas contribuições, do artigo 149, que é uma continuação da classificação dos tributos onde nós paramos na nossa última aula presencial. Esse vídeo será postado, né? Eu estou discutindo se vai ser no YouTube, provavelmente no YouTube e também no IGTV do Instagram. Eu vou avisar, vou dar os comunicados através do Instagram, né? Tem muita gente já me seguindo no Instagram, né? Faz 2 dias só que eu estou me inteirando desses assuntos. Vocês veem que com uma crise, sempre tira alguma coisa boa da crise, né? Eu confesso que eu mantinha uma certa distância dessas questões tecnológicas, e sempre que eu precisava, contava lá com o apoio do pessoal do fórum, né, e que me auxiliava, então eu deixava isso em segundo plano. Agora eu tenho que correr atrás. Espero que os senhores tenham gostado, né? É a primeira aula que eu estou aqui utilizando desses meios, né? Espero encontrá-los novamente e bons estudos, pessoal.